Professores, professoras, gestores, colegas da Rede Municipal de Blumenau, o meu desejo e os meus votos de que 2019 seja um dos melhores anos das nossas vidas. Eu acho que faz parte da nossa esperança, né, como profissionais e como pessoas, poder sempre fazer um ano novo, construir um ano novo. Eu sei que vocês estão começando o ano letivo, então desejo que esse começo de ano letivo seja muito feliz para todos nós e que vocês possam ter durante o ano também mais alegrias e mais possibilidades do que dificuldades e tristezas, né? Então que 2019 seja um bom ano para todos nós. Nós estamos aqui para conversar sobre algumas coisas em relação ao processo que nós desenvolvemos o ano passado, em 2018, com a Secretaria Municipal de Blumenau, na elaboração de um novo documento. Embora o documento seja novo, é uma nova escrita, é um novo texto, ele trata de questões que já foram trabalhadas e que já são trabalhadas pela rede há mais tempo. Então, nós temos um novo documento, mas não uma proposta nova. É a implementação, é a continuação, é a possibilidade da proposta que já existe na Rede Municipal de Educação de Blumenau, mas que foi revista, reanalisada, retrabalhada com o pessoal da Secretaria, especialmente com os profissionais que atuam na Secretaria Municipal, e vai ser levada, vai ser trabalhada com todos vocês agora durante esse processo de formação e, obviamente, durante o ano. Muitos de vocês também se perguntem em relação a isso, né? Por que um novo documento? Precisa mais uma coisa? Precisa mais uma questão para dizer sobre as coisas que nós fazemos cotidianamente? A gente poderia responder essa pergunta com um sim e com um não. Na verdade, nós temos um documento que reforça as questões que já foram trabalhadas, a proposta, a concepção de educação e a concepção metodológica que a Rede Municipal de Blumenau já vem trabalhando. Então, todo esse reforço é feito, né, nesse documento. Mas também existem uma forma, ou pelo menos tentamos trabalhar com uma possibilidade de chegar numa conversa mais próxima a vocês, mais próxima ao cotidiano de sala de aula. Então esse foi o objetivo do documento, reforçar a concepção metodológica, os fundamentos, as perspectivas metodológicas da proposta do município de Blumenau, mas também levar vocês algumas novas ideias que talvez, e a gente tem essa esperança, né, ajudem vocês a trabalhar o cotidiano de sala de aula. Voltando à pergunta se era necessário, né, fazer isso, a gente está propondo que com este documento vocês também façam uma reflexão sobre essa necessidade da gente rever. Eu tenho usado a expressão que não é minha, né, muitos autores e muitos profissionais têm usado, de reinventar a escola. Por que nós temos hoje a necessidade de reinventar a escola? E eu não quero aqui nem trazer para a discussão o contexto nacional, estadual, as mudanças, né? Acho que se a gente só parar para pensar que nós temos um conjunto de pessoas que vem entrando na escola, né? Nossos alunos, os nossos meninos, os nossos jovens e os nossos adolescentes, e as necessidades que eles têm tido, as coisas que eles têm sido colocados para fazer, as interfaces que eles têm sido obrigados a trabalhar, obrigados no sentido das coisas que fazem parte desses novos cotidianos, a gente precisa repensar, a gente precisa rever e linkar isso com a escola e com a necessidade da gente reorganizar a escola. Eu vou dar um exemplo nesse sentido só para vocês me compreenderem um pouco melhor. Hoje, se a gente for pensar nas condições, nas necessidades que tem esses jovens e no jeito como a gente faz a escola, a gente mudaria, por exemplo, coisas muito básicas como fazer prova. Hoje não faz mais sentido você fazer prova sem consulta. Hoje faz mais sentido você fazer prova com consulta. E por que faz mais sentido fazer prova com consulta? Porque as habilidades que nós precisamos trabalhar nos nossos alunos hoje, desenvolver nos nossos jovens, são muito mais habilidades neste momento, que dizem respeito a ele coletar informação, processar informação,
compreender de onde vêm as fontes da informação, poder fazer uma avaliação sobre essas fontes e esses movimentos, do que reter informação na memória. Então, não faz mais sentido aquela prova no sentido do professor perceber se ele aprendeu memorizando, né? Porque não precisa mais memorizar, as informações já estão disponíveis, estão disponibilizadas. Então, hoje faz mais sentido o professor, numa atividade de avaliação como essa, por exemplo, perceber se ele é capaz de identificar corretamente boas fontes de informação e se ele é capaz de processar estas informações, analisar estas informações e produzir conhecimento novo a partir delas. Então, com esse exemplo, eu quero mostrar para vocês que a necessidade da gente rever os nossos fazeres cotidianos, rever o dia a dia da sala de aula, ela não é uma necessidade imposta por alguma coisa, mas pelo próprio modo como hoje nós nos relacionamos com o conhecimento. E por isso o reforço à concepção, à fundamentação da proposta do município de Blumenau. O município se propôs a trabalhar numa perspectiva que se denomina de histórico-cultural, mas que a gente poderia, grosso modo falando, falar de uma metodologia que é, na verdade, uma didática para o pensar, uma cultura do pensamento, que trabalha com elementos chaves como as questões relacionadas à metacognição, à autorregulação do processo de aprendizagem, ou seja, implica diretamente numa forma de organizar o que você faz cotidianamente na escola para que esse jovem, essa criança, os alunos que estão conosco, eles possam desenvolver, trabalhar essas habilidades que eu estava mencionando antes, essas habilidades de coletar informação, de processar informação, de analisar informação, e não de acumular, né, como nós fazíamos nas nossas dinâmicas anteriores. E essa mudança, ela é uma mudança que impacta também em detalhes como, por exemplo, a seleção de conteúdos, porque aí a gente já não está mais falando de uma seleção de conteúdos que são obrigatórios, né? Nós estamos falando na seleção de objetos de conhecimento que metodologicamente possibilitem, sejam heuristicamente, metodologicamente bem escolhidos, para que a gente possa desenvolver esses raciocínios, desenvolver essa possibilidade nos nossos alunos. Então, essa é a tentativa do reforço desse documento, quer dizer, reforçar a perspectiva histórico-cultural, mas dar indicativos do que ensinar e de como ensinar, das escolhas que a gente faz ao selecionar os conhecimentos e fazer com que a gente reorganize a nossa metodologia, o nosso fazer cotidiano neste sentido, nesta perspectiva. Compreendendo também o que a gente vem chamando de percurso formativo. Não dá mais para a gente imaginar que a criança vai passar da educação infantil para os anos iniciais do fundamental, daí os anos finais e daí o ensino médio, numa tentativa de acumulação, né? O que faz no primeiro ano, faz no segundo, repete no terceiro, faz de novo no quarto, repete no quinto e assim por diante. Isso não faz mais sentido, não. Hoje, pela própria forma como nós nos relacionamos com o conhecimento, isso não tem mais nexo na escola. Então, uma revisão dos nossos planos de ensino e do próprio projeto pedagógico é uma revisão necessária para que a gente compreenda que o percurso formativo, ele precisa ser compreendido pela professora de educação infantil, que começa lá o seu trabalho nas crianças bem pequenas, nos menores, e que tem uma continuidade, uma linha de continuidade, não apenas porque é uma sequência de anos, uma sequência temporal, mas porque é uma sequência de relação com o conhecimento. Só que para que isso seja possível e a gente não repita os erros de fazer etapas, de fazer sequências que se acumulam, né, no sentido de fazer aquele processo de que eu tenho que reensinar, eu tenho que revisar e revisar de novo, por uma simples questão de acumulação do conhecimento ou dos conteúdos, a professora de educação infantil tem que saber que quando ela faz uma determinada atividade para trabalhar com determinados conceitos na sala de aula, tem um reflexo que talvez se estabeleça lá no ensino médio, né?
Eu normalmente dou o exemplo das questões relacionadas a questões como probabilidade, por exemplo. Probabilidade é um conteúdo que os meninos vão estudar com um pouco mais de profundidade lá no segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Mas a professora de educação infantil, quando ela pede para que uma criança entregue um prato para cada colega, ou quando ela faz uma divisão dizendo que precisa de um lápis para cada folha ou de um lápis para cada criança, ela está fazendo um exercício conceitual de correspondência termo a termo, que é a gênese daquilo que será a probabilidade no ensino médio. Então é necessário, por exemplo, que a professora da educação infantil, ela perceba, ela saiba que naquele momento em que ela está fazendo uma atividade simples, normal, natural, como pedir que cada criança pegue o seu lápis ou que alguém distribua um lápis para cada criança, uma atividade corriqueira na sala de aula, ela compreenda que aquela atividade ali é a gênese de um processo que vai resultar, por exemplo, nas questões de adição, da multiplicação, na tabuada do segundo ano, na fração do quarto, na percentagem do quinto, na estatística descritiva do ensino médio. E o professor do ensino médio também tem que saber deste processo, ele também tem que se dar conta deste processo, porque quando ele recebe um aluno lá no ensino médio que não tem, ou que não demonstra essa habilidade desenvolvida, ele tem que fazer o percurso ao contrário, não para repetir o que a professora do segundo ano, do terceiro ano fez, ou a professora da educação infantil, mas para entender como é que se dá esse processo de elaboração conceitual, como é que essas coisas se organizam. E para que a gente possa entender isso, é preciso que a gente estude e perceba um pouco mais, ou trabalhe um pouco mais com essa ideia que a gente tem, com esse conceito que a gente tem de percurso formativo. Então esse é um exercício que nós precisamos fazer e que nós precisamos trabalhar nas nossas escolas. E um bom exercício para fazer isso é analisar os nossos planos de ensino. A gente perceber, por exemplo, quanto nos nossos planos de ensino a gente tem de repetição, de sobreposição de conteúdos e o quanto a gente deixa lacunas nesses conteúdos, fazendo com que a relação com determinados conhecimentos ela já fique com problemas no próprio modo como a gente faz a distribuição dos chamados conteúdos dentro de todas as áreas de conhecimento. Tudo isso precisa ser explicitado num documento que vocês têm na escola e que vocês conhecem, mas que às vezes é colocado apenas como mais um documento, que é o projeto político-pedagógico da escola. Eu sei que vocês já devem ter discutido isso inúmeras vezes, né? A gente volta, né? As coisas vão e voltam e a gente fala de novo de projeto pedagógico, mas sem dúvida nenhuma, o projeto pedagógico, mais do que nunca, é a clareza desse processo, é a tomada de consciência daquele corpo escolar, daquele grupo de docentes, daquele grupo de gestores, daquelas pessoas que trabalham naquele espaço, no sentido de perceber como é que eles vão operacionalizar, como é que eles vão sistematizar, como é que eles vão organizar a proposta pedagógica que o município está propondo. Então, o município está dizendo para vocês, nós temos uma perspectiva histórico-cultural, os profissionais da secretaria estão dizendo para vocês, língua portuguesa se trabalha com essa perspectiva, educação física se trabalha com esta concepção, matemática tem estas características, geografia tem que pensar nestas coisas. Muito bem, isso a secretaria fez nesse documento, está fazendo, continua fazendo e trabalhando com vocês. Agora, quem vai tomar estas coisas na mão, e quem vai dizer, bom, aqui nesta escola, nesta realidade, neste contexto, geografia sim, educação física assado, língua portuguesa tal coisa, matemática tal coisa, é o projeto da escola. Então a gente precisa dizer mais do que aquelas palavras bonitas, né, de formar um perfil de aluno crítico, criativo, responsável, proativo e etc., e tornar estas palavras atitude, essas palavras ação. E como é que a gente faz essa ação? A gente faz essa ação pensando nisso. O que é que se ensina nesta escola? Como é que a gente ensina nesta escola? Então, como é que nós ensinamos geografia? Como é que a gente ensina história? O que é que eles aprendem com aquilo que nós ensinamos? Como é que nós distribuímos esse conteúdo? Que tipo de projeto a gente faz para ajudar os alunos a trabalharem? Quais são as metodologias que a gente utiliza que possibilitam que ele tenha estas possibilidades de ser uma pessoa que pensa melhor sobre o seu cotidiano,
que é capaz de escolher melhor, de resolver melhor os seus problemas. Hoje a gente tem convicção pelos estudos, pelos conhecimentos e por tudo que vem sendo trabalhado, que as nossas crianças, os nossos jovens especialmente, eles estão imersos num mundo que a gente chama de sociedade do conhecimento, que a gente chama de sociedade da informação. Mas se nós pensarmos nisso, o que nós precisamos, mais do que nunca, é ensinar os nossos alunos a fazerem perguntas a esse cotidiano. A gente diz que ser competente é você poder resolver problemas ativando, né, e utilizando o conhecimento construído. Bom, se ser competente é você poder resolver seus problemas utilizando o conhecimento construído, é tarefa da escola construir este conhecimento, mas é tarefa da escola especialmente ensinar a criança como é que ela mobiliza estes conhecimentos no momento de resolver problemas. E nós poderíamos trabalhar com muitos exemplos nesse sentido. Hoje as questões que nos ensinam, né, a educação digital, a educação com tecnologia, as chamadas metodologias ativas, enfim, todos esses procedimentos, se nós colocássemos isso num filtro, né, no final do filtro, a gente vai encontrar uma coisa que é ensinar a criança a se relacionar com o conhecimento o tempo todo, mobilizando este conhecimento para resolver as coisas do cotidiano. Então, estas coisas, elas são importantes, elas precisam ser trabalhadas neste sentido, né? com estas questões, com esta possibilidade. E aí tudo precisa convergir para isso. Então, nós estamos falando que o professor vai planejar a sua aula, vai organizar o seu conteúdo, vai organizar a sua metodologia, vai fazer a avaliação pensando nisso. Por isso, de novo, o exemplo da prova com consulta, né? Então, fazer prova com consulta não é uma moda. Fazer prova com consulta é uma forma que nós temos, bastante conhecida inclusive, de verificar, de trabalhar, de mobilizar, de fazer mobilizar um conhecimento que os alunos já têm para resolver um determinado problema. E não apenas verificar se ele colocou na memória os conteúdos X ou o conteúdo Y que o professor trabalhou em sala de aula. Então, essas modificações, elas precisam ser feitas neste movimento, neste processo de organização da escola. Mas nada disso faz sentido se eu não tiver, de fato, um professor profissional, e eu vou repetir a palavra porque eu quero que fique bem clara, um profissional que se pense como profissional e que faça uso dos espaços de formação como profissional. Então, o apelo aqui é de que a formação continuada, os espaços de formação, os exercícios que se fazem neste sentido, e vocês estão neste momento numa dessas atividades, que vocês possam utilizar estes espaços para ampliar a profissionalidade docente. A formação continuada não pode ser um espaço para fazer de conta ou preencher lacunas ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu tenho dito que eu não tenho nada contra oficina de jogos, nem oficinas de musicalização, nem oficinas de todas as coisas, pelo contrário, eu acho todas muito legais e muito divertidas, né? No entanto, a gente precisa trabalhar no projeto pedagógico da escola as consequências desse processo. Então, estar num processo de formação, estar fazendo uma oficina, estar fazendo uma discussão, significa você pensar quais as consequências desse processo para o teu cotidiano. Se você não consegue levar nada ou quase nada para a sua organização do dia a dia, essa formação não está servindo para nada. Você não está se pensando como profissional, né? O professor não é um profissional que pode fazer qualquer coisa. O professor é um profissional que tem uma tarefa muito significativa, ele interfere diretamente na formação destas pessoas, no modo como como os alunos vão se relacionar com o conhecimento. Quer queira, quer não, o professor interfere
conscientemente ou não conscientemente, ele interfere nessa vida. É só vocês pararem para pensar que o próprio comportamento do professor, o próprio jeito de ser do professor, influencia as crianças. As gestoras especialmente sabem disso. Um professor que é mais agitado vai ter uma turma mais agitada. Um professor que é mais organizado tem uma turma mais organizada. Não são todos os alunos e não é 100%, claro, porque não são todos iguais, todos são únicos na sua forma de ser. Mas a gente interfere na vida dos nossos alunos até no modo como a gente muitas vezes se veste, no modo como a gente se comporta, no modo como a gente se coloca como pessoa. Imagina o que a gente é capaz de fazer no nível cognitivo e no nível da vontade dessas crianças. Nas funções conotativas, né, nas funções dos interesses, das vontades desses alunos. Eu já vivi mais de uma situação, por exemplo, de ter aluno que diz que não gosta de matemática e ama o professor de matemática financeira, né? Porque ele não gosta da matemática, mas ele gosta do modo como o professor de matemática financeira se organiza, coloca, o jeito como ele faz as coisas. Então, a gente precisa perceber que nós temos um grande potencial de influência, de interferência, de intervenção, tanto na vontade, quanto nos interesses, quanto na capacidade cognitiva dos nossos alunos. Então, não é mais possível que a gente não se dê conta de que a gente tem uma grande interferência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a formação, especialmente a formação continuada, são os momentos para esse tipo de discussão. Que tipo de diferença a gente está fazendo? Como é que a gente está carregando e organizando as coisas? Se a gente só repete comportamentos, a gente vai ensinar as crianças a repetirem comportamentos. Se nós não somos professores leitores, as crianças não vão gostar de ler. E assim por diante. A gente poderia ficar aqui em vários exemplos. Mas a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com esta possibilidade. Quanto mais a gente vai conhecendo e quanto mais a gente se aprofunda nos estudos, mais a gente consegue dizer que o professor pode trabalhar com muitas coisas, com muitas questões. Então, se nós conseguimos influenciar os nossos alunos com o nosso comportamento, com as nossas formas de ser, com o nosso jeito de... Imagine como cognitivamente a gente não pode fazer estas interferências. Os estudos de neurociência, especialmente de neurociência da aprendizagem, que nós temos acompanhado, eles vêm nos mostrando isso e nos dizendo isso claramente. E isso casa muito com um dos conceitos fundamentais da perspectiva histórico-cultural, que é a escolha da rede municipal de Blumenau, que é a ideia de o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Porque a neurociência tem nos dito o seguinte: se você tem um aluno que já desenvolveu determinadas habilidades, por exemplo, ele é muito bom na matemática, o que você deve fazer é ensinar arte, por exemplo. Sim, mas a gente faz o contrário, a gente reforça aquilo que ele é bom. Sim, a gente tem que fazer isso, a gente precisa reforçar as habilidades nas quais os alunos se desenvolvem. Mas quando a gente encontra essas habilidades já mais desenvolvidas, a nossa tarefa é desenvolver as que não estão tão desenvolvidas assim. Então, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente encontra um excelente aluno de artes, por exemplo, de língua portuguesa ou nas linguagens, o que nós precisamos fazer é ensinar matemática. Ou seja, ensinar outras formas do cérebro, dos neurônios se conectarem, né? De usarem outros caminhos. Porque é exatamente esses desafios, esse modo de ele fazer coisas que ele não faria sozinho, mas que ele faz com a ajuda do professor, que vai criando outras conexões cerebrais, que vai criando outros movimentos, que vai dando outras possibilidades. Então, se a gente for botar tudo isso no balaio, né, se a gente for colocar todas essas questões nas nossas configurações, o que a gente deveria estar discutindo na formação continuada são estes caminhos para poder, de fato, melhorar os nossos processos, no sentido de organizar, de replanejar, de organizar a metodologia, de escolher objetos de conhecimento de forma bem metodológica, bem heurística, para fazer o desenvolvimento das atividades. E não apenas repetir, digamos assim, aquela velha máxima de que no primeiro ano se ensina tal coisa, no segundo ano se ensina tal coisa, no terceiro ano se ensina tal coisa.
Voltando então ao fio da meada, a formação continuada, ela não pode ser um espaço para você fazer uma oficina em que você aprenda a trabalhar aquilo que você já sabe trabalhar, ou fazer algumas coisas que você já sabe fazer. Provavelmente, né, não é que eu não gosto de jogos matemáticos, eu estou só usando o exemplo aqui, né? Mas provavelmente, se você já tem um know-how em jogos matemáticos, a oficina já não te serve. Por quê? Porque isso você é uma coisa que você já sabe fazer. Então você também precisa ser desafiado na formação continuada a fazer coisas que você ainda não consegue fazer, que você precisa de ajuda para fazer, para que você possa exercitar este processo e assim levar esta experiência para os seus alunos, né? Entender, fazendo contigo e entendendo como é que isso acontece lá na prática, acontece lá na ação. Então, reforçando aqui, esse espaço de formação continuada, ele é um espaço para nós nos tornarmos cada vez mais profissionais, ou seja, especialistas naquilo que fazemos. E a nossa especialidade é formar pessoas. Formar no sentido mais amplo da palavra, formar cognitivamente, no sentido da aprendizagem cognitiva, mental, mas também formar no sentido conotativo, no sentido dos interesses, das vontades, hoje, né, das habilidades, chamadas habilidades socioemocionais, no sentido motor, né, no sentido de todas as perspectivas do corpo, da corporeidade, do movimento, dos bons hábitos, enfim, de todas as possibilidades. Nós não estamos falando apenas de uma aprendizagem de conteúdos escolares, nós estamos falando de uma aprendizagem que significa uma formação integral. Quando a gente fala de formação integral, de educação integral, nós não estamos falando apenas da parte da cabeça, né, da parte do cérebro, da parte cognitiva, nós estamos falando de todo esse ser humano que precisa e merece a nossa atenção. Enfim, são muitas coisas para discutir, mas eu tenho certeza que o documento vai ajudar, as discussões entre vocês vai ajudar e o ano também vai trazer outras possibilidades para vocês aprofundarem esses conteúdos. Então, bom trabalho, bons estudos, 2019 promete e eu espero que todos vocês, como eu disse no início, sejam ainda mais felizes, tenham saúde e disponibilidade para fazer um ano bem melhor do que o ano passado. Então, muito obrigada e bom trabalho!